O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós. Coloca a refletir numa realidade ou na figura que nós temos presente desde o Antigo até o Novo Testamento, e podemos dizer que e continua até os dias de hoje. Que figura é essa? Nós vamos ver a figura do pastor, que dentro da teologia e dentro da tradição bíblica, sempre é a figura daquele homem que cuida e que apacenta as ovelhas. E aí, aplicado a Deus, é como que Deus que cuida de cada um de nós, nos ampara, nos ensina e nos conduz. E aí, dentro dessa figura de Deus como pastor, nós vamos ver durante toda a história da salvação, pessoas que foram escolhidas por Deus para poder serem esses pastores, para poder conduzir o seu povo dentro da tradição do Antigo Testamento, à terra prometida, para poder conduzir o povo para que fosse fiel à aliança, e no Novo Testamento, pessoas que conduzissem o povo de Deus para a salvação, para o encontro próximo com Ele. E aí nós podemos pensar, em primeiro lugar, simplesmente nos ministros ordenados, aí os bispos, nós padres e os diáconos, que temos sim essa figura do Cristo bom pastor, especialmente nós, padres diocesanos, para poder conduzir a porção do povo de Deus que nos foi e é confiada. Porém, esse ministério e essa figura também se estende a todos os demais cristãos. Aí falo dos leigos e leigas, porque cada um aqui tem também a sua função de conduzir pessoas, seja na sua família, com a educação dos filhos, marido que cuida da esposa, esposa que cuida do filho, e também nos nossos demais afazeres, que nós também temos responsabilidades, conduções pastorais dentro da vida de igreja, e também quando nós devemos conduzir pessoas nos nossos mais variados serviços e funções, que também não deixa de ser uma missão que foi confiada a Deus,
e também que nós, pelo testemunho, devemos levá-los à salvação. E aí, quando nós olhamos a profecia de Jeremias no dia de hoje, Jeremias, ele é bem duro em relação àqueles que estão conduzindo o povo de Israel naquele momento. Os reis de Israel, infelizmente, acabaram se perdendo com o poder que lhes foi confiado por Deus. Em vez deles conduzirem aquelas pessoas, como dizia no começo da homilia, aliança, serem fiéis à aliança, respeitarem os mandamentos de Deus, eles começaram a se utilizar desse povo, a se utilizar dessas pessoas, aí para fazerem, infelizmente, pactos e alianças com outros povos, com outras culturas, inclusive também com outros deuses, para que eles não perdessem o poder, não perdessem o status que eles possuíam. E aí as pessoas ali sofriam, passavam fome e realmente foram esquecidas. E aí Deus fala com Jeremias, exortando a esses homens para que, se eles não voltassem novamente o olhar para Deus e voltassem à sua missão essencial, Deus iria tirá-los daquele poder. E aí, infelizmente, nós vamos ver o povo sendo exilado, sendo aí dominado por uma outra nação, porque aqueles que foram a princípio escolhidos por Deus não respeitaram essa aliança. E isso é muito sério, porque se nós olharmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, para as nossas atividades, será que em primeiro lugar nós também buscamos ser fiéis a Deus? Não digo ser fiéis a Deus naquilo que os outros vão ver, porque tem hora que, entre aspas, é fácil. Porque quando nós estamos com outras pessoas, ou estamos conduzindo um grupo grande, demonstrar fidelidade, ou pelo menos, peço perdão pela expressão que eu vou dizer agora, fingir uma fidelidade é fácil. Porque as pessoas vão nos aplaudir, as pessoas vão dizer como que nós estamos bem, ou como nós somos homens e mulheres de Deus. Mas a fidelidade começa em pequenos gestos, naquilo que muitos não vão ver, naquilo que muitos não vão reparar. E aí eu começo dizendo, por exemplo, quando nós buscamos ser fiéis na nossa vida de oração, quando nós buscamos ser fiéis nesse diálogo, nesse encontro com Deus, nos propósitos que cada um de nós se coloca diante do Senhor, seja pela oração do terço, nós, ministros ordenados, pela oração da liturgia das horas, pela meditação da palavra de Deus, quando nós vamos fazer o bem às pessoas, e aí nós não somos reconhecidos, ou nós não vamos ser vistos, seja ajudando aquela pessoa que pede ajuda, ao bater na porta das nossas casas, que independente das intenções, se elas falam que estão precisando de ajuda, é a nossa missão, em primeiro lugar, oferecer aquela ajuda naquilo que nós podemos e de acordo com as necessidades e de acordo com aquilo que nós podemos ofertar. E não simplesmente ficar julgando e pensando se é verdade ou não, se a pessoa vai usar aquilo para o bem ou para outras coisas. Por quê? Quando nós, por vezes, colocamos condições para poder ajudar os outros, colocamos condições até mesmo para poder nos aproximar de Deus, precisamos ter consciência e coragem de assumir
o porquê que nós dedicamos a nossa vida a Deus. Se é simplesmente pelo status que o ser cristão minimamente, bem ou mal, pode dar dentro da nossa sociedade, ou porque as pessoas vão nos ver, como dizia, como pessoas boas, ou porque nós queremos ser realmente discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E aí, o evangelho da celebração no dia de hoje, ele é muito bonito também. Por quê? Ele é a continuação do evangelho da semana passada. Se nós lembrarmos, o que o evangelho nos dizia? Que Jesus enviou os seus apóstolos de 2 a 2 para poder anunciarem a palavra do reino, para poder chamar as pessoas à conversão. E aí hoje nós vamos ver o retorno dessa missão. Os apóstolos que vão conversar com Jesus, a experiência que eles tiveram desse anúncio, tanto as alegrias também como as dificuldades. Mas só que Jesus, o que ele percebe? Que a pregação dos apóstolos também começou a chamar e a arrastar uma multidão de pessoas. E é como se Jesus, já nesse momento, estivesse começando a passar o bastão para poder mostrar que eles seriam os continuadores de toda a pregação, de todo o ensinamento que Jesus já estava realizando. E aí Jesus olha realmente para a ânsia do coração daquelas pessoas, olha realmente muitas vezes para o desespero que muitos ali pudessem estar passando, porque Jesus fala, eram como ovelhas que não tinham pastor, eram pessoas que se sentiam totalmente desacreditadas, e estavam muitas vezes sem esperança, porque não tinham pessoas que cuidavam delas, ou que se compadecessem das suas necessidades e das suas misérias, não muitas vezes resolvendo os seus problemas, não muitas vezes curando as suas necessidades, mas que fossem presença de Deus na vida delas. E essas pessoas eram judeus, muitos eram judeus, praticavam a lei, iam às sinagogas, mas só que algo lhes faltava, algo não preenchia o coração daquelas pessoas, mesmo participando, mesmo cumprindo os preceitos, mesmo escutando os ensinamentos dos mestres da lei. Então, o que faltou? O que faltava para aquelas pessoas? A convicção de que Deus estava no meio deles. Porque falar de Deus aos outros, simplesmente elencando, você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, você não deve fazer isso, simplesmente como preceitos, não convence ninguém, porque não leva à experiência com o ressuscitado. E hoje nós precisamos lembrar que, para que as pessoas se aproximem de Deus, para que as pessoas sejam fiéis a Deus e sejam perseverantes no seu caminho, elas precisam fazer uma experiência com o Cristo. Senão, simplesmente podem participar das missas para poder cumprir um preceito, porque é obrigação do cristão participar da missa ao domingo, mas só que não leva à conversão e não leva à mudança de vida. É por isso que, quando nós falamos da sociedade dos dias de hoje, nós reclamamos que as coisas não estão bem, que nós sofremos ataques, enfim, e isso inclusive para um país que ainda é considerado o maior cristão do mundo, pela quantidade de pessoas. Mas por que não tem mudança? Porque muitos daqueles que se dizem cristãos não fizeram ainda uma experiência profunda com Cristo. Mas isso não aconteceu por quê? Muitas vezes pela nossa omissão, de nós que estamos à frente, que já temos uma certa bagagem de caminhada,
e aí nós acabamos não falando de Deus, não dando muitas vezes convicções do porquê que nós seguimos a Deus, da nossa profissão de fé. E aí é por isso que nós vamos ver pessoas que se afastam de Deus, cristãos que vão procurar auxílio, conforto em outras denominações religiosas, sejam elas cristãs ou não, porque elas sentem falta desse cuidado, desse zelo e dessa proximidade, e nós precisamos fazer a nossa parte. Tem hora que nós podemos reclamar que, nossa, nós somos ovelhas sem pastor, será mesmo? Será que nós somos? O que Deus tem feito na nossa vida é que nós não estamos percebendo. O que Deus já tem feito e realizado na vida de cada um de nós, que nós não estamos sendo gratos a Ele. Seja pelos ministros ordenados, que mesmo nesse tempo de pandemia, se esforçaram para que os fiéis pudessem minimamente, mesmo quando as missas não eram presenciais, pudessem estar próximos do Cristo, que não faltasse as missas dominicais, que mesmo sabendo que não podendo, foram visitar enfermos, arriscando a própria saúde, para poder dar o amparo àquelas famílias ou àqueles que realmente estavam padecendo. Ou também os demais fiéis que se desdobraram, falo especialmente nesse tempo que nós vivemos, para que acontecessem transmissões, para que as pessoas não fossem esquecidas, que os enfermos não fossem esquecidos, para que realmente a presença de Deus pudesse ser presenciada e sentida no meio de cada um de nós. E aí quando nós olhamos para a segunda leitura do dia de hoje, concluindo a nossa reflexão, o que nós vamos escutar de Paulo à comunidade de Éfeso? Que Deus foi solícito à humanidade, Deus se fez presente no meio de nós através da encarnação de Jesus Cristo e rompeu de uma vez por todas a inimizade e a falta de comunhão que existia entre o ser humano e Deus, e em consequência entre o ser humano e o seu semelhante. Se nós queremos ser pessoas que ajudam umas às outras a se aproximarem e a estarem próximas de Deus, nós precisamos ver se as nossas ações geram comunhão, se as nossas ações geram proximidade em vez de divisão, em vez de discórdia, em vez de discussão. Porque se isso acontece, nós precisamos parar e pensar aonde nós deixamos Deus no meio da nossa caminhada e nós mesmos não percebemos que estamos afastados dele. Mas o que eu sempre digo é que Deus é tão bondoso com cada um de nós, que Ele sempre nos dá novas chances de recomeçar, novas chances de poder sermos diferentes, novas chances de podermos realmente nos converter e voltar o nosso coração para Ele. Que nessa Santíssima Eucaristia no dia de hoje, nós possamos mais uma vez voltar o nosso coração para Deus e sermos sinceros com Ele, para que Ele possa agir em nós e a experiência que nós fizermos com o ressuscitado, nós possamos levar aqueles que se apresentam na nossa vida, sejam aqueles que são próximos ou aqueles que são desconhecidos, para que possam experimentar também esse amor e essa misericórdia do Deus que cuida de cada um de nós. No instante de silêncio, continuemos meditando sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
E antes de darmos continuidade à nossa celebração com a profissão da fé e a oração da comunidade, eu gostaria de chamar aqui à frente, por favor, o seu Domênico e a dona Marcelina. Venha aqui à frente, por favor. 50 anos de vida matrimonial é uma vida realmente dedicada ao outro e merece ser celebrada com toda a dignidade que ela merece, que o sacramento do matrimônio merece. Podem subir aqui, por favor? Isso. Pode ficar um de frente para o outro, por favor? Vamos nesse momento renovar os votos de vocês. Tem aliança? Então, primeiro vamos abençoar a aliança. Coloca a mão. Coloca a mão sobre o outro. Isso. Agora você coloca isso mesmo. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoai estas alianças, sinal de união, de vínculo matrimonial desses vossos filhos. Concedei que através desse sinal possam continuar sempre a ser exemplo de vida fraterna, de vida comum e de vida a dois, aqueles a quem eles encontrarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um pega a aliança do outro, por favor. Primeiro a senhora com ele, olhando para ele, colocando a aliança no dedo. Eu falo e a senhora repete, tá bom? Diga, eu e seu nome. Eu e seu nome. Não, eu e seu nome. Eu, Marcelina, Te recebo, digo o nome dele, te recebo, Domênico, como meu esposo como meu esposo e te prometo ser fiel e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. por todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Como vocês são casal, pode beijar a aliança dele, por favor. Agora o senhor. Diga, eu, olhando para ela, eu, diga o seu nome. Meu nome é Domênico Antônio Sinopoli. Te recebo, diga o nome dela, Te recebo, Marcelina, como minha esposa minha esposa. e te prometo ser fiel Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Pode colocar a aliança no dedo dela. Um de frente para o outro, dando as mãos. Senhor nosso Deus, abençoai este casal que celebra 50 anos de vida matrimonial. Olhai por suas necessidades, olhai pelas intenções que cada um traz que eles trazem no coração. Abençoai sua família, seus filhos, netos, para que possam colher o fruto do sim que esses vossos filhos deram diante do teu altar há 50 anos atrás. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a senhora. Viu? Tudo bom mesmo, viu?